Queridos irmãos do canal Na Estrada com Cristo, quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês, que está em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 5. Êxodo 20, a partir do versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. O querido Damião, motociclista de pequena cilindrada, aqui de São Paulo, ele pediu para mim fazer uma temática sobre hereditariedade. E eu creio que ele estava falando na questão espiritual, porque existe a hereditariedade na questão genética e biológica. Por exemplo, às vezes o pai tem um problema no coração e o filho acaba nascendo com o mesmo problema. Tem algumas doenças que são genéticas, né? Que são biológicas, que você tem uma doença e acaba muitas vezes passando, quando seu filho nasce, tem a mesma doença. Isso aí é genética, não tem nada a ver com karma, nem castigo de Deus, é genética. Porém, o meu amigo Damião, eu creio que ele está falando na questão espiritual, porque algumas religiões, principalmente essas neopentecostais, essas novas pentecostais aí, inventaram uma mentira, uma heresia chamada maldição hereditária, que eles dizem que o filho carrega o pecado do pai e que o pai pode carregar o pecado do avô e de gerações e gerações, e Deus vai castigando um depois do outro. Baseado, sabe em quê? Nesse versículo aqui que eu acabei de ler, Êxodo 20, a partir do 5, não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Bom, se você ler Ezequiel capítulo 18, depois lê, você vai ver que se o pai cometer muita iniquidade e o filho resolver ser um homem bom, ele jamais vai pagar pelos castigos do pai. É só você ler Ezequiel capítulo 18. E antes de eu explicar esse versículo aqui, porque esse versículo não está falando de maldição hereditária, esse versículo é usado erradamente por esses falsos pastores que tem por aí. Eles querem inventar uma maldição em cima das pessoas, para depois dizer que tem que trazer uma grana para fazer a sessão de descarrego lá na Universal, para o mal sair. Cara, o lugar que tem mais carregamento de maldade é dentro daquele lugar. Pense no lugar que o cara está longe de Deus, é quando ele está numa Universal. Bom, eu vou mostrar para vocês o que está escrito em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Eu gostaria que vocês lessem do 1 até o 20, mas eu vou ler só um pedaço para o vídeo não ficar longo. Ezequiel 18, a partir do versículo 18, eu vou ler. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma dele não vai morrer eternamente, porque ele praticou bem, mesmo o pai dele tendo feito tantas coisas erradas. Aí, o versículo 20, Ezequiel 18, 20, fica claro. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém, queridos? A Bíblia responderá.
O problema da maioria dos religiosos hoje é que eles não leem a Bíblia. E no Novo Testamento vai ficar claro: tudo que você plantar, você vai colher. Se o seu pai fez muita maldade e você resolveu ser um homem bom, você não vai pagar pelas maldades do seu pai. Como diz a música do Almir Sater, aquela música ando devagar, porque já tive pressa, e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Tem uma parte que ele diz: cada um compõe a sua história, e em cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Cada um de nós podemos compor nossa história. Por exemplo, eu vou falar uma coisa com toda a reverência ao papai, que já partiu. Papai tinha problema com bebida. A vida toda. Eu nunca tive. Minha bebida é água e café. Eu não desprezo quem toma uma taça de vinho com respeito, educação e controle, não. Mas eu optei por não beber nenhuma bebida alcoólica. Eu resolvi compor uma história diferente, entende? Eu conheço muitos pais que fizeram muitas coisas ruins, mas os filhos resolveram fazer um caminho diferente. E conheço muitos pais que fizeram coisas maravilhosas e que gerou um cara que só deu dor de cabeça. Se você ler esse Ezequiel capítulo 18 todinho, você vai ver isso. Mas voltando então para Êxodo 20, quando ele diz, a partir do versículo 5, Êxodo capítulo 20, versículo 5: eu sou o seu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Cara, o próprio versículo já está dizendo. Ele não está dizendo que os filhos e os netos vão pagar pelos erros do pai e do avô. Ele está dizendo: olha, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, ou daqueles que me aborrecem. A questão aqui não é que o filho está pagando pelo pecado do pai. Não, o filho resolveu ser ruim, igual o pai. Aí o netinho resolveu ser ruim, igual o avô. Aí o bisnetinho resolveu ser ruim, igual o bisavô. Aí essa maldade vai sobre essa família até a quarta geração, que nem Jesus está dizendo, mas não porque seja hereditário, mas porque eles escolheram ser ruim e imitar as ações pecaminosas, destrutivas dos seus pais. Tanto que ele diz: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Jesus está dizendo que o filho, em vez de fazer um caminho diferente, resolveu imitar o pai, não porque teve hereditariedade, maldição hereditária, mas porque ele resolveu ser ruim que nem o pai. E o neto resolveu ser ruim que nem o avô. E o bisneto resolveu ser ruim que nem o bisavô. Aí é claro, cada um vai pagando pelos seus pecados. Sabe qual é o problema? Os irmãos não leem. A maioria dessas igrejas hoje em dia, eles não ensinam a Bíblia. Bom, quem está falando para você é um camarada que ensinou a Bíblia toda, né? Isso é fato. Só o Novo Testamento todinho ensinei várias vezes aqui. Todo. Não é pedacinho não, é capítulo por capítulo, versículo por versículo. Êxodo 20, versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, o versículo 5, quando diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, é porque esses filhos resolveram seguir o mau exemplo dos pais. Porque a alma que pecar é essa que pagará pelo preço. Né? Se você for ler também Êxodo 34, versículo 7,
Também Moisés fala sobre isso. Ele fala que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E o culpado não tem por inocente. Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Ele sabe quem errou. O filho não vai pagar pelo pecado do pai. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que continuaram odiando e aborrecendo ao Senhor. Então, maldição hereditária é uma mentira, uma heresia. O que existe não é hereditariedade. O que existe é que filhos resolveram seguir o péssimo exemplo do pai. Netos resolveram seguir o péssimo exemplo do avô e sucessivamente. Mas se um deles resolver ser gente boa, como está lá em Ezequiel capítulo 18, jamais o filho vai ser castigado pelo pecado do pai. Isso não tem base bíblica, porque Deus conhece cada coração. E a doutrina da maldição hereditária é uma mentira, uma heresia, uma mentira de Satanás. Fica tranquilo, garoto. Se você tiver um pai que faz tudo errado na vida e você resolver ser gente boa, você não vai pagar pelo pecado do seu pai. Amém, queridos? Damião, um abraço. Espero ter respondido a sua questão. Óbvio que aqui é um pequeno vídeo do YouTube, mas se quiser a gente pode conversar mais presencialmente uma hora. Então, respondendo a questão, o homem ele paga pelos seus atos, pelas suas ações. O que o homem plantar certamente colherá. Jamais eu vou pagar pelo pecado do meu pai, ser castigado por Deus pelo pecado do meu pai. O que eu posso é aqui na terra, meu pai ter feito muito inimigo e eu ter consequências do que ele fez, mas que não tem nada a ver com Deus, são consequências da vida. Por exemplo, às vezes tem um lugar que mora um monte de gente boa, aí um cara da família vai lá e mata alguém. Aí a família toda sofre e tem que sair daquele lugar por causa da maldade daquele cara. Não é que Deus está castigando a família. Foi uma atitude errada daquele cara que acabou respingando na família. É outra coisa. Então, maldição hereditária não existe. O que existe é ações e reações. Eu planto, eu colho. Jamais vou colher o que não plantei. No sentido espiritual, jamais Deus me castigará pelo pecado do meu pai. E se o meu filho resolver ser um cara ruim, eu não vou também ser castigado porque meu filho resolveu ser ruim. Deus é amor, não tem o culpado por inocente e nem tem o inocente por culpado. Paz seja convosco.